Qual é a família? Tudo bem? Não, você não clicou errado. Esse de fato é o pós-jogo aqui do canal do Brown Fogo. Eu vim aqui de novo para preencher essa lacuna dele. O Brown não ia conseguir fazer o vídeo hoje, então ele me chamou e eu apareço aqui de novo para vocês para dar a minha opinião, minha análise sobre o jogo. Eu que fui conhecido como Brownie Fake depois desse último pós-jogo que eu dei aqui. Enfim, para quem não me conhece, sou Bernardo, eu tenho meu perfil Central Botafogo, meu canal no YouTube, meu Twitter, Instagram, enfim. E o Brown me pediu pra falar aqui pra vocês o que eu achei do jogo, porque ele não ia conseguir fazer o vídeo, e eu tô aqui pra falar sobre Botafogo 2, Nova Iguaçu 2. Um jogo que, cacete, um jogo muito ruim, né? Não tem muito o que falar. O primeiro tempo, ele seguiu até um roteiro parecido com o jogo contra a Portuguesa. Um primeiro tempo que foi mais positivo, o Botafogo até teve as suas jogadas e tal. Faltou muito capricho de novo. Se tivesse mais capricho, tinha saído do primeiro tempo com mais de 1-0. Mas, de novo, não rolou. Aí foi pro segundo tempo. O Botafogo chegou no segundo tempo completamente desligado, né? Enfim, antes dando um panorama geral, não tem como a gente começar esse vídeo sem estar falando sobre o gramado. Não tem. A maior bizarrice do dia é isso. Eu acho que eu nunca vi um gramado visualmente tão ruim quanto do jogo de hoje no Bezerrão. Porque o Botafogo vendeu o mando, o Carioca, enfim, o Botafogo e Nova Iguaçu venderam o mando para Brasília para jogar no Bezerrão. Viram o estado do campo, já era planejado que ia jogar nesse campo horroroso. Não tem nem o que falar, o campo era horrível, horrível, horrível. E levou o time titular e jogou o time titular lá. Pra mim isso é um erro grave, assim, de planejamento, porque era óbvio que ia dar alguma merda. Não é possível o Botafogo jogar numa intensidade alta contra o time que bate, contra o time do Nova Iguaçu, que é bem intenso, é um dos melhores times pequenos do Carioca esse ano. Alguma merda ia dar. E não deu outra, cara. O John saiu machucado, o Jefinho saiu machucado. Enfim, cara, bizarro. Isso pra mim foi o que mais me estressou hoje. Porque não é possível que acham de bom tom, tá ligado? Botar o jogo de um dos grandes, do Botafogo, enfim, de qualquer uma das equipes, do Carioca, num campo tão horroroso. Isso foi falado no Brasil inteiro, cara. Eu vi perfis do Bahia, enfim, todos os cantos do Brasil falando de como o gramado de Botafogo e Nova Iguaçu era uma vergonha. E é exatamente isso que era uma vergonha. Então o jogo inteiro foi afetado por isso. Eu achei o primeiro tempo mais positivo do Botafogo, tiveram algumas chances e tal. Teve alguns lances aí de quase o pênalti não dado no Tiquinho e tal, que também o gramado chegou a atrapalhar, mas ele perdeu o balanço, o equilíbrio. E aí a gente acaba o primeiro tempo com 1-0 com mais uma assistência do Hugo. O Hugo que tem todas as suas falhas como jogador, é um cara que não é completo, um cara que a gente sabe que não é um lateral completo, mas ele já vai para sua terceira assistência em 5 jogos nesse ano. Então, cara, pra mim, ele tá na frente do Marçal, mas não tá pronto pra ser titular, e pra mim isso é claro, né? Não ir atrás no lateral esquerdo agora me estressa um pouco. É um tipo de coisa que eu acho que, porra, tá na cara que precisa de um lateral esquerdo. O John também, no primeiro tempo, sentiu, enfim, sentiu uma lesão muscular e teve que sair também. Então já entrou o Gatito desde o primeiro tempo, mais uma baixa aí pro jogo, por causa desse pasto, enfim. O primeiro tempo foi até de certa forma, o Botafogo criou algumas chances maneiras. Teve um lance lá da peitada do Tiquinho que ele deu. O Tiquinho jogou bem no primeiro tempo até. Eu achei que foi uma partida melhor do Tiquinho esse ano, que ele já tá talvez conseguindo mais confiança. Se ele tivesse feito o gol lá, que ele, enfim, do pênalti não dado, ele teria sido uma partida bem maneira do Tiquinho. Mas saiu por indisposição e voltou no segundo tempo sem um centroavante. Isso também é uma coisa que eu já começo a falar do segundo tempo agora, uma coisa que não deu certo, né? Claramente, tirou o Tiquinho, botou o Jefinho, o Eduardo ficou lá na frente, ficou jogando sem o centroavante e não deu certo. O ataque no segundo tempo não fluiu, entendeu? A gente jogou no segundo tempo, no início do segundo tempo, na base do Júnior Santos. Júnior Santos que, enfim, que teve, pra mim, foi o melhor jogador do Botafogo nesse jogo. Ele tava um touro hoje, ele tava ganhando fisicamente os embates, estava botando na frente, ganhava no jogo de corpo. Foi assim que exatamente saiu o lance do pênalti. Ele pegou a bola, botou na frente, ganhou no corpo de todo mundo, chegou na frente do gol, o zagueiro deles derrubou o Júnior Santos. E aí saiu o pênalti, saiu o gol do Eduardo, enfim, que esse gol consiga fazer ele retomar confiança, mas o Eduardo também não apareceu o jogo inteiro. O segundo tempo foi muito fraco, o ataque sem criatividade, o time morto fisicamente, não construindo nada. Então foi um daqueles segundo tempos que doía ver, foi doído de ver, sabe? E aí, junto com esse gramado horrível,
com todas as condições do campeonato carioca indo contra a gente. E o time também indo muito mal. Numa desatenção da zaga, o Bastos rebatendo a bola, o Lucas Alter vindo, eles batendo cabeça. Sai o primeiro gol do Nova Iguaçu, Carlinhos, uma falha clara assim da zaga, logo depois do pênalti. Foi, completamente desnecessário esse gol. E aí o time não acordou, continuou mal, nada estava rendendo, o Jefinho não entrou bem, e saiu o segundo gol do Nova Iguaçu pro final da partida. Mais uma falha da defesa, Bastos de novo levou uma bola nas costas, e o Carlinhos, artilheiro do time, sozinho, o cara de referência na bola aérea dos caras, né? O cara de referência do ataque ficou sozinho e fez mais um gol para empatar a partida. Então foi um primeiro tempo que o Botafogo até criou, até conseguiu achar algumas jogadas interessantes, também nada absurdo, mas enfim, conseguiu jogar. E no segundo tempo, nada. E aí voltando sobre Tiquinho, o primeiro tempo eu acho que o ataque rendeu muito mais, logicamente por causa dele. Saiu ele, o ataque parou de funcionar e a gente hoje não tem uma sombra para ele, isso já é claro há muito tempo, mas hoje a gente percebeu que o Thiago Nunes não confia mesmo, porque o Janderson e o Matheus Nascimento estavam no banco e o Thiago Nunes preferiu manter pela partida inteira ou o Júnior Santos improvisado de centroavante, ou o Eduardo e o Jefinho, enfim, esse trio aí se revezando lá na frente, sem Janderson e sem o Matheus Nascimento. Então, a princípio, acho que o Wellington Arruda, que deu a informação, Igor Jesus só deve chegar no meio do ano, pra mim isso é um erro grave, cara. Que a gente vai continuar nessa até julho, junho. Sério isso? Acho que não... Pra mim é óbvio que não, isso vai dar alguma merda pra frente, entendeu? E assim termina o jogo, num 2-2 bizarro, dando gatilho na gente. E agora a gente pega o Flamengo na quarta, a gente torce pra o time melhorar, pra ter alguma melhora, mas de novo essa partida saiu com um saldo negativo. Pra mim, não tem muito o que falar. Tudo bem, o gramado foi horrível, isso deixa o jogo muito mais difícil de analisar, porque a gente acaba piorando em todos os aspectos por causa do gramado. Esse tal gramado que fez o Jefinho lesionar, tudo bem, o cara sentiu sozinho, mas obviamente o gramado deixou mais propenso para ele se machucar e não vai jogar contra o Flamengo. Enfim, imagino que eu não jogue contra o Flamengo agora e a gente torce para ele voltar o quanto antes para contra dia 21 na Libertadores ele conseguir jogar. Porque pela forma que ele saiu de maca, sentiu sozinho, a posterior da coxa, a gente fica preocupado porque é um tipo de lesão que a gente está acostumado em não voltar tão cedo. Mas enfim, agora a gente esperar e ver como de fato vai ficar o Jefinho. Mas é isso, é torcer para ter de fato alguma melhora. Mas é isso, rapaziada. Comentem aí embaixo o que vocês acharam aí do jogo. Se vocês gostaram de mim, gostaram da minha análise, segue aí no meu canal, se inscreve aí no meu canal, aí no YouTube que eu tô começando, nas minhas redes sociais, tudo @centralbotafogo. Enfim, quero saber de vocês. Comenta aí embaixo, curte o vídeo e é isso. Valeu, galera. Um beijo pra vocês, que quarta isso tudo melhore. Tamo junto.